Oi, saudades! Fala galera, tudo beleza com vocês aí? Bom, eu espero que estejam todos muito bem. O cenário é um pouco diferente, uma bicicleta um pouco diferente. A gente vai falar hoje muito a respeito de handbike, hand mão, bike, né? Bicicleta que pedala com as mãos. Vou falar um pouquinho mais disso e vou tentar relacionar ela com método, com zoom, com tunelamento e entre outras coisas. Vamos entender do que se trata essa loucura nesse vídeo? Bom, pra gente poder começar, muita gente gostou de um review que eu fiz de uma Groove Riff, linha 2021, uma Groove Riff, que são os primeiros quadros da linha 2021, aquela douradinha com grupos Shimano 112 e tudo mais. Eu fiz aquele vídeo, eu fiz um trabalho um pouco diferente do que todo mundo costuma fazer, do que simplesmente apresentar e dizer. Eu trouxe um ponto de vista também diferente, do ponto de vista manutenção, do ponto de vista facilidade de se fazer alguma coisa e também custo no final das coisas, né? Porque custo também importa. E aí eu quero fazer também um review dessa bicicleta aqui, que é de fato uma carbon bike, tá? Então ela tem o chassi inteirinho de carbono e aí eu já vou mostrar em detalhe para você. Mas eu quero fazer esse review e aí depois a gente vai puxando o gancho do review para essa finalização com esse monte de coisa que eu falei que a gente vai tentar juntar hoje para formar uma ideia, beleza? Então essa daqui é de fato uma carbon bike. Carbon bike é uma marca, da mesma forma que tem a Specialized, a Groove, como eu falei no começo do vídeo, entre outras marcas de bicicleta, das handbikes, a carbon bike é uma das referências, beleza? E aí, qual que é o grande lance disso daqui que eu estou mostrando para você? Isso é uma handbike e isso daqui é uma parada muito bacana, que é uma parada que traz acessibilidade para o mundo do ciclismo, né? Quem tem deficiência na parte inferior consegue pedalar essa bicicleta por aqui, tá? Essa bike veio para fazer alguns trabalhos, mas eu vou fazer isso num vídeo separado depois. Inclusive, eu vou fazer um downgrade nela e vocês vão entender o que vai acontecer nesse downgrade, por que chega nesse ponto e por que as pessoas ficam chateadas a ponto de investir um dinheiro, né, não ter o resultado que estava esperando e fazerem um downgrade por conta de confiabilidade. A gente vai falar disso num outro vídeo. Esse daqui eu quero te mostrar como é essa bike em detalhes, o porquê de algumas coisas, e eu quero também falar de um ponto que eu acho que é crucial e extremamente importante, que é assim, eu recebo muita dúvida do tipo, João, me ensina a fazer um ajuste de transmissão num grupo Shimano Alívio. João, me ensina a fazer um ajuste de cubo Shimano não sei o quê. João, como faz a manutenção do sistema de cubo Novatec? Ah, e no Vezan, como é? A gente vai tentar começar a acabar com esse negócio de saber fazer apenas num modelo, tá? É disso que eu quero conversar com vocês nesse vídeo, depois que eu fizer a apresentação dessa bike e mostrar as características de pertinho para vocês, beleza? Então vamos lá, eu vou fazer um girão nela aqui, vou te mostrar os detalhes dela, a gente conversa a respeito disso e depois entra nas questões mais técnicas e mais fundamentais que vão ter nesse vídeo, fechou? Bora lá! Aqui a gente tem a roda dianteira e diferente de uma bicicleta convencional, a roda de tração normalmente é a roda traseira, né? Aqui são rodas de apoio. E a frente em si que tem a parte da tração, beleza? Aqui a gente está equipado com o grupo 2x11, tá legal? Então tem algumas diferenças, mas praticamente isso daqui é para ser uma road bike, tá? Um sistema de relação de road bike. E aí, a gente tem dois freios aqui, tá? Um aqui e outro aqui. Eu vou entrar em detalhes já já. Cubo de roda, tá? Aqui, pneuzinho 700. Aqui na traseira, pneuzinho menor, tá? Só uma voltinha para você entender como é que é. E aí, aqui, ó, é o seguinte. Aqui você usa o pé de vela para pedalar e, ao mesmo tempo, para dirigir a bike, tá bom? Então, todo o movimento dele vai estar aqui nesse pedaço da bike. E se a gente fosse fazer um paralelo com uma bike convencional, o que a gente tem? Chassi, que nada mais é do que o quadro, rodas, que nada mais são do que as mesmas rodas, só que em vez de duas, a gente tem 3 rodas nessa bicicleta, sistema de transmissão composto por o câmbio traseiro, que aqui é dianteiro, o câmbio dianteiro, que aqui é um câmbio intermediário, que não está nem na frente nem na parte de trás, um sistema de pé de vela, que aqui conta com um tipo de rolamento
prensado, um press fit que vai aqui dentro e braços em carbono, tá? Se a gente vem para o lado de cá, também tem um sistema de coroas aqui normal e aqui a gente tem 38 por 52, então é um pé de vela bruto para velocidade final, tá? Um sistema de freio que usa o próprio esquema das próprias road bikes, tá? E na parte da transmissão é isso. Uma roda dianteira aqui que funciona com um cubo traseiro, aqui a gente tem um Novatec. Nessa roda aqui é um 700, tá? Para redução de custo, mas normalmente é 650, 600, tem medidas diferentes. E aqui a gente tem as rodas de apoio, tá? Que são rodas bem diferentes, com cubos já com rolamentos cerâmicos, ó. Se a gente deixar aqui ele gira até amanhã, tá? Mas basicamente o que a gente tem aqui é o que a gente teria numa bicicleta convencional, montada numa disposição um pouco diferente do usual. Partindo desse princípio do que a gente acabou de falar, eu quero começar a desmistificar essa parada de saber fazer coisas específicas em modelos específicos de bicicleta ou modelos específicos de grupo. Por que que eu acredito que não necessariamente você precisa saber fazer em todos os modelos, e sim que você precisa saber o porquê e como funciona para daí fazer nos outros modelos. Justamente por isso, eu não quero que você fique refém de saber botar a mão num único tipo de equipamento, tá? Então, se você entende como é que funciona, se você entende sobre visão de túnel e se você sabe como dar zoom nas coisas, você com certeza vai conseguir resultados muito diferentes na hora que você estiver fazendo a manutenção na tua bicicleta. Com certeza as suas dificuldades vão ser muito menores, tá? Então, eu vou começar a mostrar algumas coisas de perto aqui, a gente vai falar sobre visão de túnel e eu vou começar a te mostrar algumas coisas de perto que você vai olhar, vão ser diferentes, mas que são exatamente a mesma coisa do que se você estiver fazendo numa bicicleta convencional, independente do modelo que você tenha ou esteja usando. E a primeira coisa que eu quero falar é o seguinte, ó, aqui a gente tem um sisteminha de freio, tá? Beleza. O que a gente tem? A gente precisa entender o global do tudo. O sistema de freio, o que você precisa ter? Você precisa, no caso de um cantilever, de um acionamento, que é cabo e conduíte, e de um manete, beleza? Seja num STI, seja em alguma outra coisa. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho o meu cantilever aqui, o meu sistema de acionamento aqui e o meu manete, tá? Ai, nossa, mas esse manete é diferente. Realmente, ele é diferente, mas o sistema é o mesmo, ó. Eu aperto aqui e o freio freia lá, ó, tá? Qual que é a diferença que ele tem? Ó, aqui eu tenho um freio de emergência, ó. Eu venho aqui, travo, porque se eu deixo essa bicicleta parada no chão, como é que faz? Ela vai embora, né? A gente tem que pensar em acessibilidade também. Legal, João, mas onde é que entra visão de túnel e onde é que entra zoom nessa parada? É o seguinte, visão de túnel nada mais é quando o piloto de corrida, né, tá com uma velocidade tão rápida que ele só consegue se concentrar num ponto lá na frente e todo o resto ele perde. E isso pode ser bom do ponto de vista concentração, mas isso é péssimo do ponto de vista estratégia da visão global de tudo. Ele não consegue olhar para o lado, não consegue olhar para lugar nenhum, ele está tão focado lá na frente, né? E você já deve ter visto isso acontecer com um atleta, com um amigo, que tem muito uma vontade de fazer alguma coisa, não está nem olhando as consequências e volta e vai lá, né? E pode ser que a pessoa normalmente alcance o resultado, mas pode ser que ela tropece, e na hora que ela tropeça, ela não tropeça um tropecinho, ela dá um tropicão, cai de cara, porque ela não está olhando a estratégia do negócio. O que a gente quer então com visão de túnel? Eu não quero que você use isso na hora de você aprender nada, mas eu quero que você use visão de túnel, focar em sistemas específicos na hora que você for identificar isso na bicicleta. Poxa, cheguei aqui, eu não manjo nada de handbike. Tudo bem, mas se você parar, der um zoom aqui e olhar só essa parte aqui, ó, é exatamente uma roda, um conjunto de transmissão de uma mountain bike nesse caso, tá? Porque usa cassete e usa câmbio de mountain bike. Legal. Ah, mas a roda é de road bike. Ótimo, você conseguiu focar nisso e entender, né? E o que o zoom tem a ver, né? Porque muitas vezes você olha a figura inteira, você fecha a tua visão, mas ainda tem muita coisa. Então, qual que é o legal?
você tá aqui, ó. A gente tá olhando aqui dessa forma. Beleza. Tem toda essa roda aqui. Eu quero fazer só os freios, eu vou lá e eu dou zoom nesses caras. E aí eu vou lá e entendo, ó, tem dois sistemas de freio. Um vem para cá, acompanha o conduíte e vai para aquele manete, igual eu mostrei no começo. E o outro? Ah, o outro não sei. Então vamos olhar e vamos dar zoom nesse cara. Ó, ele vem aqui, o meu conduíte está para o lado de lá. Então eu vou para o lado de lá. Beleza. Zoom. Zoom aplicado, visão de túnel. Eu não estou olhando mais nada a não ser meu freio. E com o zoom aplicado. Entendi aqui que aqui está o meu cantilever. Aqui está a minha linha e opa, ela cai para dentro do quadro. Tá. E agora? Onde é que está o acionamento desse freio, né? Vamos procurar. Aqui não tem nada. Desse lado aqui tem um manetinho. Beleza? Então, aquele conduíte que entrou no quadro aqui, ó, ele passa por aqui e sai aqui atrás. E daqui a gente tem um acionamento. Foco no freio. Apertou lá, freou aqui. Apertou lá, freou aqui. Então, esse negócio de você conseguir ter uma visão de túnel focada, né, nessa característica, nessa especificação, e ainda conseguir puxar um zoom de perto e entender ali na prática, é uma das coisas que faz com que você tenha pensamento crítico suficiente para você entender como funciona, entender por que que aquilo estraga ou por que que está com defeito, tá bom? E também vai fazer com que você devagarinho vá deixando de ter aquele pensamento de que eu preciso saber fazer em modelos específicos, porque senão eu tô refém. Não é assim, tá? Os sistemas são muito parecidos, mas ao invés de você aprender a fazer em sistemas isolados, você precisa aprender o global. Uma vez que você aprende o global, você não tem defeito nenhum que você não consiga sanar. Você não tem dificuldade nenhuma que você não consiga sanar, tá bom? Isso é uma coisa que precisa ficar claro, tá? Essa é a diferença entre você ter um método que te ensina a resolver as coisas ou você simplesmente sair metendo a chave e desenrolando tudo aí. Agora, uma outra curiosidade que eu quero mostrar é o seguinte, não sei se vocês perceberam, né? Não sei se os mais habituados perceberam. Aqui, ó, eu não tenho cabo de aço, tá? Eu tenho fio. Então, esse grupo aqui, ó, de transmissão, essa parte traseira funciona de maneira eletrônica. E aí, aqui eu tenho a central, aqui eu tenho um monte de cabo, que inclusive essa maçaroca aqui, essa solução péssima aqui, tá? São os motivos do downgrade. A gente vai conversar sobre isso num outro vídeo, beleza? Mas eu quero que você entenda que aqui a gente não tem cabo nem conduíte. Legal. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o acionamento é eletrônico. E se o acionamento é eletrônico, quer dizer também que a gente tem uma central aqui que vai comandar o quanto que você clica nesses botõezinhos escondidos aqui atrás, ó. Aqui eu tenho um e aqui eu tenho outro. O quanto disso corresponde ao movimento do meu câmbio traseiro aqui, que no caso dessa bike ele é o meu câmbio dianteiro, para que ele troque as marchas de maneira ascendente e descendente, beleza? Então tá, o que acontece com o câmbio dianteiro no caso dessa bike aqui? Se você for olhar, cadê ele? Ah, consigo ver o cage dele aqui. Mas onde é que ele está? Ah, não sei, poxa, está preso para o lado de lá, então vamos para o lado de lá. Visão de túnel, só estou olhando aqui e ainda vou puxar o zoom. Vamos para o lado de lá fazer exatamente a mesma coisa. Aqui, ó, se você for olhar, tem um tubo do chassi dela, onde o câmbio é preso, tá? Dá uma olhada ele aqui, a abraçadeira, a bend dele aqui, ó, tá? Ah, tem ajuste para fazer? Região de ajuste tá aqui, tá bom? E aí o que é o lance? Se você for olhar, não tem nada de acionamento. Então aqui, ó, o acionamento desse câmbio é manual. E isso é uma adaptação para as handbikes. Isso é uma parada diferente, tá? Ao invés de você ter um trocador de marcha, seja do tipo grip shift, seja do tipo STI, aqui você tem uma simples chapinha que faz às vezes de acionador, tá?
Então, isso daqui é uma parada que realmente é uma parada diferente. Mas é basicamente você acionar um câmbio dianteiro na mão com uma pressão de mola bem baixinha, beleza? Então, se a gente for olhar aqui, eu tenho um grupo de transmissão 2x11 com câmbio traseiro, que no caso é o nosso dianteiro, mais uma vez. XTR, cassete 1142, coroas 3852, cambinho aqui intermediário, linha Deore XT, com acionamento manual aqui, ó. Jogo a coroa para lá, jogo a corrente para lá no coroão, trago a coroa para cá na coroinha, tá? No outro vídeo eu vou ter mais oportunidade de mostrar isso para você com mais detalhes, mas eu quero que você entenda como que isso daqui funciona. Vou posicionar a bike aqui, tá apoiado em 2 banquinhos só para facilitar a vida. Vou posicionar a bike e aí eu mostro o funcionamento dela para você, beleza? Então basicamente aqui, meu câmbio dianteiro eu vou deixar travado, tá? E aí eu uso os meus seletores aqui, um desce e um sobe. Olha o câmbio mexendo lá, ó. É um motorzinho elétrico com controle eletrônico que vem do botão aqui, sai, passa por essa fiação, entra nessa central que eu mostrei para você aqui. Então vamos lá. Eu seleciono, esse botão me manda um sinal daqui que passa por esse chicote. Entra aqui na central, da central sai um cabo que vai ali para o meu câmbio. Fechou? Vou lá, descer uma marcha. Desci outra. Outra e outra. E se eu quiser acionar o coroão, é dessa forma. Tá? Ah, e para subir, eu tô usando os dedos errados aqui, mas é porque eu tô com uma posição meio ingrata. Subir é a mesma coisa, só que você usa o outro botão. Show? Dessa forma aqui a gente tem um funcionamento do grupo de transmissão. Um freio aqui, ele está desajustado, esse é um dos pontos porque ela está aqui. E o outro é a falta de precisão nesse grupo. Sacanagem, né? Um grupo que custa uma cacetada de dinheiro, trocando de marcha assim. E outra coisa também é que ela não aciona os trocadorzinhos dela aqui em todas as posições. Então, às vezes ele funciona, às vezes você balança ele, parou de funcionar. Aí você mexe aqui, ela volta, tá? Isso daí, eu já vou dar um spoiler, é por conta desse tipo de instalação aqui, tá? O grande lance... Não, eu não vou dar esse spoiler agora não. O grande lance fica para o próximo vídeo, tá? Mas eu queria que você entendesse como o grupo funcionava e como isso era aplicado aqui nas handbikes. E aí eu quero te mostrar um pouquinho do que é diferente de fato, né? Te mostrei primeiro aqui que o acionamento do câmbio dianteiro é manual e que ele é diferente, e tem algumas outras coisas também. Um lance, começando aqui da parte de trás, é que a roda é presa por uma bend aqui, ó, como se fosse uma abraçadeira de canote de selim, tá? Então ela tá presa aqui, tem uma flange aqui dentro, e mais do que isso, aqui também, não sei se vai dar para você ver lá no fundo, mas tem um sistema de fixação, que é o eixo, basicamente, propriamente dito, tá? Então a roda daqui, mesma coisa da de lá, tá? Olha que legal. Olha como finaliza aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar de um ângulo mais legal. Então ele é meio gordinho aqui na frente, ó. Tá? E olha como ele finaliza fininho aqui atrás, ó. Então, nossa, mas para que isso? Isso daqui é uma questão de aerodinâmica, para o ar passar aqui e criar o mínimo de resistência possível, tá? Aqui embaixo é a mesma coisa. Ao invés de ser uma chapona reta, a barriguinha toda desenhada, toda aerodinâmica, tá? Então, é uma bike que foca nos detalhes, porque, pensa comigo, a pessoa deficiente, ela já vai ter uma dificuldade, um certo nível de dificuldade. Será que não é legal para essa pessoa que ela consiga ter o máximo de performance possível, né? E quando a gente fala de performance, muita gente fala, é frescura, é demais, não é assim no dia a dia. Gente, performance não tem nada a ver com apostar corrida. Performance tem a ver com conseguir tirar, de fato, o 100% da bike, daquilo que ela foi projetada para entregar. Então, assim, se a gente tem
essa nave espacial aqui, que é essa bicicleta inteira em carbono. Não ligue, né? Olha a engenharia disso. Se a gente tem toda essa aerodinâmica aqui na traseira com esse biquinho também, né? Por que que eu vou achar normal que a bicicleta tem aquele defeito de troca de marcha e que funciona desse jeito e pronto, acabou, tá? Performance é muito mais do que você querer apostar corrida, querer a bicicleta mais rápida. Performance tem tudo a ver com que você faça a tua bicicleta entregar aquilo pela qual ela foi projetada para te entregar. Legal a bike, né? Super diferente. É uma parada que traz bastante acessibilidade. E aí como as coisas são loucas, né? Tô num cenário novo, dá pra ver que eu tô gravando num lugar diferente, né? Eu me mudei, a real é essa. E quando eu tive loja lá em Lorena, eu não tô mais em Lorena, tá? Quando eu tive loja lá em Lorena, eu fazia questão de atender 2 para-atletas. O William, que vocês estão vendo aí, e o Juninho, que vocês estão vendo aí também. Eles têm lesões diferentes. E as competições também são separadas em categorias diferentes, em função das lesões que eles têm. Beleza. Infelizmente, né, eu não consegui continuar atendendo eles, porque eu tô em outra cidade agora. Agora, como as coisas são, né? Esses dias eu estava no telefone e me aparece a mensagem lá, o William me mandou uma mensagem, falou, pô João, você está morando perto de mim agora de novo, né? Que legal, você ainda está fazendo o serviço, posso levar a bike para você? E aí foi uma possibilidade de eu trazer isso daqui, as handbikes, para dentro do canal também. E além de resolver o problema desse cara, que é uma pessoa que precisa do que eu faço, né? Eu estou mostrando para você, estou usando ela para mostrar para você que independente de ser uma mountain bike, uma road bike, uma handbike, uma bike que a gente pedala com a mão, aqui ó, tem basicamente os mesmos componentes. E que se você conseguir aliar, estudar um método que te ensina realmente a mexer nisso aqui e entender por quê da forma correta, se você usar a sua visão de túnel e também o zoom para olhar sistema por sistema em separado, você vai conseguir também entender melhor. E se você não tem o interesse de fazer manutenção, tudo bem também. O grande lance é que você entenda o que está acontecendo, tá? Ah, João, eu gosto muito do que você faz, mas eu não tenho interesse de fazer manutenção. Pô, uma pena, é uma possibilidade de você reduzir muito seus custos, né? E de fato parar de depender do que as pessoas falam ou deixam de falar para você. Mas mesmo assim, se o teu interesse não é esse, o grande lance para mim é te mostrar aqui. Se você tiver a visão de túnel e souber olhar sistemas isolados, você consegue bater o olho e entender como funciona, né? E além de tudo, você consegue bater o olho e saber se tem alguma coisa fora, né? Eu sempre falo, vai lavar a bike, aproveita para bater o olho e usar a visão de túnel, usar o zoom, para olhar, para ver se visualmente tua bicicleta apresenta alguma coisa, né? E aí você vai lá e fala isso pro teu mecânico, resolve isso de alguma outra forma, caso você não faça a revisão em casa, beleza? Então, para a gente fazer um resumão disso aqui, eu quero que você olhe para a tua bicicleta hoje, né? Como que é o acionamento dela de freio? É hidráulico? É mecânico? Você consegue saber onde estão as linhas, onde elas passam, por onde que ela passa no quadro? Tá funcionando bonitinho? Se ela for uma pinça hidráulica, o teu disco está aqui no meio, né? E as pastilhas estão mordendo ele bonitinho aqui, ou a pastilha está deslocada em relação ao disco, né? Está mordendo errado, assim, ó, diferente, né? Eu quero que você observe isso, porque é dos pequenos detalhes que você vai conseguir tirar os pontos de performance que estão escondidos, tá? O ajuste de transmissão que está feito nessa bicicleta aqui, ó, para te falar a verdade, tem uma grana investida aqui num XTR eletrônico, né? Num resto de peças XT, algumas coisas teoricamente são Ultegra e tudo mais. Só que assim, a performance que esse cara aqui está me entregando é a performance de um grupo alívio desregulado, tá? Então, eu quero que você entenda que não é necessariamente porque você tem os melhores componentes que você tem a melhor performance. Enquanto você não se propuser a tirar de fato o 100% de performance, e isso é feito com detalhes, com o método seguindo etapa e tudo mais, né? Etapas essas que eu vou te mostrar num outro vídeo na semana que vem, tá? Que é quando a gente vai de fato desmontar esse grupo aqui e colocar um grupo manual, infelizmente, né? Mas o dono já cansou de ter problema com isso daqui, então a gente vai mostrar, eu vou te mostrar na realidade, como que você tem que fazer para seguir etapas e garantir o 100% de performance no ajuste de transmissão, seja numa handbike, seja numa mountain bike, seja numa road bike, que é uma bicicleta de estrada, beleza?
Ó, eu espero que você tenha curtido isso daqui. Eu não sou a melhor pessoa para fazer review, mas eu sou a pessoa que gosta de ler comentário e tá sempre melhorando. Então, escreve para mim. Ficou bom? Faltou algum detalhe que você achou importante? Né? Eu não tirei a capa aqui, ó, mas isso daqui é só uma almofada. Quando a gente for fazer a manutenção em si, a troca em si, eu vou lá e mostro para você ver o chassi dela como um todo, tá? Então, assim, faltou alguma coisa? Gostou? Não gostou? Quer ver mais review? Não quer? Quer olhar review de bike básica? Quer alguma bike em específico? Escreve para mim nos comentários, tá? Da mesma forma, eu sou muito aberto para sugestão que vocês tiverem para me dar a respeito de temas. Faz tema, escreve tema para mim. João, tenho dúvida em tal coisa, queria que você fizesse um vídeo dedicado para mim aí a respeito do assunto X. Eu espero que vocês tenham curtido aqui. Vocês vão ver esse cenário e um outro em breve, tá? Eu vou apresentando devagar para vocês, as coisas ainda não estão totalmente organizadas, mas a gente está de volta. E assim, vocês viram que eu deixei um tempão entre o meu último vídeo e agora aí, porque eu tava realmente me mudando e também mudando a estrutura do que vai ser o canal e de como que vai ser a agenda de cursos para 2022, tá bom? A gente se encontra numa próxima e até lá!